Boas só sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Vieirox23, mano. E depois de 2 meses sem gravar vídeo, eu vou voltar, ok? Já estou de férias, por isso eu acho que vou ter muito mais tempo para gravar. Eu acho que não vou ter muito mais tempo para gravar. E vou tentar trazer pelo menos 2 vídeos por semana, ok? Não prometo nada, não sei se vou ter muito tempo ou muita paciência. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser o vídeo mais difícil que eu já tive de fazer. E o vídeo mais difícil que o meu editor vai ter de editar. Mano, é muita coisa, como vocês podem ver aí no título. Sim, eu vou dizer todos os jogos da Sonic desde 1991 até 2021. Primeiro, antes de começar o vídeo, eu tenho aqui umas menções aqui para vos dizer dos jogos que eu não vou mencionar. Eu optei aqui, para não dar muito trabalho ao meu editor, eu optei por não pôr os crossovers do Mario, ou seja, aqueles do Mario & Sonic at the Olympic Games, não vou pôr esses. Não vou pôr as mega coleções do Sonic, por exemplo, se Sonic Mega Collection, não vou pôr as coleções, vou só mesmo pôr os jogos principais. E não vou pôr jogos de telemóvel. Não vou pôr os jogos da Sonic Café, que era uma aplicação que existia nos anos 2000, que tinha vários mini-jogos da Sonic. Esses eu também não vou colocar. E entretanto, também não vou colocar as remasterizações, o remaster dos jogos, vou só pôr mesmo os normais. Por exemplo, Sonic Adventure DX, Sonic CD Remaster, não vou citar esses, que é para não dar muito trabalho. Então, vamos então começar. Então, tudo começa lá em 1991, em que saiu o primeiro Sonic 1, que era para Mega Drive, Master System e Game Gear, sendo que de Mega Drive era a versão 16 bits, e a Master System e a Game Gear era 8 bits. Decorem isso, porque eu não vou estar a citar isto sempre, ok? Eu vou só dizer o nome das consolas. Então, no Sonic 1, o que é que a gente ouve? O que é que a gente ouve não? Olha o meu português, mano, não sei, já entrei de férias, já nem sei falar português. O que é que a gente teve? Tivemos as 6 Esmeraldas do Caos, na altura não eram as 7, eram as 6. E tivemos o Eggman e o Sonic, e a Green Hill, só isso. Depois, no ano seguinte, em 1992, saiu o segundo jogo, em que saiu, curiosamente, saiu um mês antes a versão 8 bits, que era a versão de Master System e Game Gear, e só um mês depois é que saiu a versão Mega Drive, que é considerada a versão principal, digamos assim. Depois, lá em 1993, tivemos o primeiro spin-off. O que é este spin-off? O spin-off é aqueles jogos que não fazem parte da história principal do Sonic. Portanto, Sonic 1 e Sonic 2 fazem parte da saga principal. Eu vou dizer quais é que são e quais é que não são. Então vá. Tivemos o primeiro spin-off, que foi o Sonic CD. Ele introduziu o Metal Sonic e a Amy Rose, e foi para uma consola chamada Sega CD, que não durou muito tempo. Era só um acessório que se colocava lá no Mega Drive, era muito louco. Depois, em 1993, tivemos o Sonic Chaos, que era para Master System e Game Gear. Este só saiu para as consolas 8 bits. Há vários exclusivos que só entraram para estas consolas, não entraram na Mega Drive. Ainda em 1993 tivemos o Sonic Spinball, que desta vez foi para Mega Drive, Master System e Game Gear. Este é basicamente o jogo Pinball, em que o Sonic transformava-se numa bolinha e tipo, nós tínhamos de apanhar as esmeraldas do caos durante as fases. Era muito chato esse. Depois, o último jogo que tivemos em 93 foi o Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Basicamente, este jogo também saiu para Mega Drive, Master System e Game Gear. E o que é que este jogo incluía? Este jogo fazia... era tipo um jogo de Tetris, mais ou menos, que estava em alta no Japão, por isso é que a Sega também decidiu fazer um jogo desses. No ano seguinte, nós tivemos o Sonic 3 e Knuckles, e como o nome já diz, introduziu o Knuckles, e a 7ª Esmeralda do Caos, e é o jogo considerado o melhor entre a trilogia, para mim também é. Depois, ainda em 94, tivemos o primeiro jogo de corrida, que foi o Sonic Drift, que saiu só para Game Gear. Este jogo só tinha muito poucos personagens jogáveis e tinha muito poucas pistas. Depois tivemos Sonic Triple Trouble, que também só saiu para Game Gear. Este introduzia um personagem que foi único neste jogo, foi o Fang the Sniper, que era um personagem roxo, era tipo
uma espécie de raposa roxa, estão a ver? Depois, no ano seguinte, em 95, tivemos a continuação do Sonic Drift, foi o Sonic Drift 2. Este introduzia mais personagens e tinha mais pistas, e é considerado também o melhor. Depois, tivemos, curiosamente, um jogo do Knuckles, que é o Knuckles Chaotix. É um jogo interessante que mostrava tipo fases de plataforma com fases de velocidade e jogadas em equipa, tipo, não jogavas só com personagem, tinhas também de utilizar os outros como ajuda. Era uma coisa bem interessante e saiu para uma consola chamada 32X, que era outro acessório do Mega Drive, que aquilo ficava um monstro gigante. O Mega Drive, quando tu colocavas o 32X, aquilo ficava um monstro, aquilo ficava muito maluco. Enfim, não foi dos jogos mais vendidos e é isso. Depois tivemos 2 jogos do Tails consecutivos. Primeiro que saiu foi o Tails Sky Patrol. Este, ele tinha de perseguir uma bruxa que era a Witchcart. Ela estava a tentar dominar o mundo e o Tails tinha de a impedir com fases de plataforma. Depois, o último jogo que saiu do Tails foi o Tails Adventure, também para Game Gear. Este, pelo que a SEGA diz, aconteceu antes do Tails conhecer o Sonic. Foi uma aventura só mesmo dele, antes de conhecer o Sonic. Ele estava sozinho, ficou perdido e ele tinha de viajar pela Ilha do Sul. E o último jogo que saiu em 95 foi o Sonic Labyrinth, que foi para Game Gear também. Este jogo é considerado o pior de todos. Este é um jogo muito nada a ver, muito à toa do que é a franquia Sonic. Basicamente, vocês não estavam em fases de labirintos, vocês não tinham velocidade absolutamente nenhuma. E enfim, era horrível. Vocês tinham que passar por labirintos e apanhar as chaves. Era muito secante. Depois, no ano seguinte, saiu Sonic 3D Blast e o Sonic Blast normal. O Sonic 3D Blast saiu para Mega Drive e o Blast saiu para Master System e Game Gear. Basicamente, o 3D Blast, vocês tinham de andar por mapas e vocês tinham de apanhar os 5 pássaros que estavam escondidos no mapa para vocês passarem para a próxima fase. E o Sonic Blast eram só fases mesmo 2D normais, não tinha nada a ver. No ano seguinte, em 97, saiu outro jogo de corrida, mas este era muito diferente dos que havia carros. Este era os personagens que corriam mesmo correr. E mano, saiu para Sega Saturno, que era outra consola da Sega. E mano, esse jogo era muito mal feito, mas era divertido. Para quem jogou sabe que era bem divertido. Aquilo era muito bugado, mas a trilha sonora é considerada das melhores. E enfim, esse é o Sonic R. Em 98 tivemos o primeiro jogo 3D da série. E foi um jogo da saga principal, que foi o Sonic Adventure. O primeiro. Saiu para Dreamcast, que era a nova consola da Sega. E foi a última consola que eles fizeram, curiosamente. Sonic Adventure é considerado dos melhores jogos do Sonic. É muito bom. Ele introduziu várias coisas novas, filtros 3D, coisas 3D, e para 98 aqueles gráficos eram, aquilo é brutal, tipo, é isso. Em 99 tivemos o Sonic Pocket Adventure, que foi o primeiro jogo, o segundo jogo que saiu que não era da Sega, foi para Neo Geo Pocket, que era uma consola aí muito pouco conhecida, e era isso. Em 99 só tivemos esse. Depois, em 2000 tivemos um Sonic, que eu gosto de chamar Sonic Party, mas chama Sonic Shuffle, que era também para Dreamcast. Este jogo aqui que era o Mario Party da série Sonic. Muito mal produzido, por sinal. Este jogo era muito mau, vocês não estão bem a ver, era muito secante, não tinha nada a ver nada com nada. É isso. Depois, em 2001, tivemos o segundo jogo do Sonic Adventure, que também é da saga principal, Sonic Adventure 2. Saiu também para Dreamcast e este introduziu o meu personagem favorito, que é o Shadow. Introduziu o Shadow e introduziu a Rouge. Introduziu várias coisas novas, fases de plataforma, fases de velocidade, fases de... Vocês tinham 2 histórias. Tinha a história dos heróis, que era do Sonic, Tails e Knuckles e afins.
e a história dos vilões, que eram o Shadow, Rouge e outros personagens. Pronto, é isso. Depois, ainda em 2001, tivemos o primeiro jogo do Sonic Advance. Este saiu para Game Boy Advance, Sonic Advance Game Boy Advance. Pronto. Houve 3 jogos. O primeiro saiu agora em 2001. É isso. Era o jogo 2D normal, só que com gráficos da era Adventure. Depois, em 2002, tivemos o segundo Sonic Advance, foi o Sonic Advance 2. Este é dos jogos mais rápidos da série, tipo, vocês apertavam na loja que o gajo saía a correr e parecia um maluco. E é dos jogos mais difíceis também de chegar ao final. Também saiu para Game Boy Advance, como é lógico. No ano seguinte, 2003, tivemos o Sonic Pinball Party para Game Boy Advance também. Este ainda conseguia ser pior que o Sonic Spinball, porque este era uma bolinha genérica com um mapa do Sonic só lá e não tinha história nenhuma, aquilo era bem genérico. Ainda em 2003 tivemos um jogo RPG que era o Sonic Battle, em que vocês, era tipo uma arena meio que 3D, só com a câmera para cima. Era um jogo bacana, eu já cheguei a testá-lo e era um jogo divertido até. Depois, entretanto, em 2004 tivemos o primeiro jogo multiplataforma da série, que não saiu para nenhuma console da Sega, foi para PlayStation 2, GameCube e acho que foi só, não é? Acho que foi, que é o Sonic Heroes. Este jogo é considerado dos melhores da série e é o terceiro jogo mais vendido da série. Vocês sabem o que é isso, mano? Here comes the money! Here we go! Money talk! Here comes the money! Money, 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 money! Dollar, dollar! Dollar, dollar! É de 6 milhões de cópias por todo o mundo, é muita coisa, ok? E este introduziu uma mecânica muito interessante, que era... Havia 4 histórias. Havia a história Sonic, Team Dark, Team Chaotix e Team Rose. A Team Sonic era a do Sonic, Tails e Knuckles. A Rose era Amy, Cream e o Big the Cat. Depois Chaotix era o Charmy, Espio e o Vector. E a do Dark era o Omega, a Rouge e o Shadow. Era muito interessante, aquele jogo era muito bom. E é isso. Depois, ainda em 2004, tivemos o último jogo do Sonic Advance, foi o Advance 3, para Game Boy Advance também. E mano, este jogo é o melhor entre os 3, na minha opinião. Isso porque ele tinha uma coisa bem parecida com o do Sonic Heroes, era jogadas em equipa. Mas não era com 3 personagens, eram só com 2. Por exemplo, era o Sonic e podias escolher o Tails, ou a Amy ou outros personagens. Este não era tão rápido como o 2 e não era tão lento como o 1, por isso é que é o mais equilibrado e é o melhor. E o último jogo que tivemos em 2004 foi um jogo que saiu só para PS2, que usava uma coisa do PlayStation 2 que era o iToy, que é uma coisa parecida como temos ali da PlayStation 3, que era aquela câmerazinha pequenina, estão a ver? Era o Sega Superstars. O que é que este jogo era? Eram mini-jogos que vocês faziam com aquela câmera. E era um jogo bem tedioso, para ser sincero. Em 2005 tivemos o jogo mais sombrio da série, mas que eu acho dos mais fixe, que é o jogo do Shadow. Exatamente, o Shadow the Hedgehog. Saiu para PS2 e GameCube. Este jogo, como eu disse, é o mais sombrio. Isso porque conta a história toda do Shadow desde que ele se lembra, não é? Desde que a Maria... Não é minha irmã, ok? Não é minha irmã. É uma personagem que era prima do Dr. Eggman. Ela foi assassinada e o Shadow tem que tentar esquecer o seu passado e tem que se lembrar de quem é, porque ele esqueceu-se também de quem é. E por isso é que eu digo que esse jogo é sensacional. Porque a imaginação que a Sega teve para fazer este jogo foi imensa. Em 2005 ainda, que saiu, este jogo curiosamente saiu no mesmo dia do jogo do Shadow, foi o Sonic Rush. Saiu para Nintendo DS. Este jogo, o que era? Introduzia a Blaze the Cat, que era uma gata roxa de outra dimensão. E este jogo introduzia pela primeira vez a jogabilidade Boost. Ou seja, vocês tocam no botão e o Sonic sai correr que nem louco. Este jogo é dos melhores, eu gosto muito dele. E para quem assistiu ao meu top 15 músicas da Sonic, vocês sabem que apareceu uma música do Sonic Rush.
Depois, passamos então para 2006, em que saiu dos piores jogos do Sonic, mas que é o meu favorito, eu vou já lá buscar. Estou de volta aqui, pessoal, peço imensa desculpa. Eu fui buscar um jogo que saiu, o Sonic 2006. Este é considerado dos piores jogos do Sonic porque é muito bugado, muito nada a ver, mas é dos meus jogos favoritos. Isso porque tem 3 histórias diferentes, tem o Sonic, Shadow e Silver. Definitivamente, a história mais fraca é do Sonic, porque tem a Elise, eu não vou comentar nada sobre a Elise porque não interessa também. E pela primeira vez introduziu o Silver, que é um dos meus personagens favoritos também. Depois ainda em 2006, e o Sonic 2006 também é da saga principal. Depois, em 2006 ainda tivemos Sonic Riders, que este jogo é muito bom. É um mundo futurista, em que o Sonic e os amigos dele estão num mundo futurista e têm overboards e eles têm de fazer corridas. E é muito louco. Introduziu o trio Bedlam, que tinha 3 personagens. Era o... como é que era? Eu não me estou a lembrar agora deles, mas editor, pesquisei trio Bedlam Sonic Riders e ele vai pôr aqui uma imagem deles os 3. Pronto. Ok. E ainda em 2006 tivemos o primeiro Sonic Rivals, que saiu para PSP. Este jogo era um jogo de corridas. Basicamente vocês tinham de correr, passar para a próxima fase e tinha uma história até que interessante. Trouxe outra vez o Silver, mas com uma história diferente de 2006. E foi isso. Em 2007 chegou um dos meus jogos favoritos, que foi o Sonic and the Secret Rings. Este jogo passa-se dentro do livro das Arábias, que era As Mil e Uma Noites. E é um jogo muito bacana. E é isso. E saiu para Nintendo Wii. Era um exclusivo do Wii. Depois, em 2007 ainda tivemos o Sonic Rush Adventure, que foi o segundo e último jogo do Sonic Rush. Desta vez passa-se na dimensão da Blaze. E isso foi muito bacana, foi uma coisa que eu gostei bastante. Introduz o Eggman Nega, que é um personagem que é primo de segundo grau do Dr. Eggman. Só que da dimensão da Blaze. Depois, o último jogo que saiu em 2007 foi o Sonic Rivals 2, que foi o último também do Rivals, também para PSP. Esse é um dos meus jogos favoritos também. Passamos para 2008. Saiu o Sonic Riders Zero Gravity, que foi o segundo jogo do Riders, e para mim é o melhor. Isso porque a mecânica de vocês conseguirem ir pelas paredes, pranchar pelas paredes e darem saltos malucos, aquilo é muito louco. A história é a melhor também. E é isso. Depois tivemos o Sega Superstars Tennis. É um jogo de ténis, literalmente, não tem história nenhuma, é só uma partida de ténis, mas é bacana. A seguir tivemos o segundo RPG e o último, que foi o Sonic Chronicles. Este era mesmo um jogo, mesmo RPG, era para Nintendo DS. Vocês tinham aquela caneta quem tem Nintendo DS sabe qual caneta que eu estou a falar. Vocês jogavam só mesmo com essa caneta. Então o que é que isso fazia? Vocês podiam fazer ataques, venciam a partida e é o jogo que mais aprofunda a história dentro da série. Fala de muitas coisas, fala da família do Knuckles, fala do passado de vários personagens e é isso, é muito bacana. E o último jogo que saiu em 2008, que é o meu jogo favorito, saiu o Sonic Unleashed, pessoal. É o meu jogo favorito e é muito bom, ok? Têm de jogar. Depois, em 2009, saiu a continuação do Sonic and the Secret Rings, é o Sonic and the Black Knight. Este jogo também saiu para o Wii e é o melhor entre os dois, na minha opinião. Porque a mecânica de vocês conseguirem correr e dar espadadas com o Wii Remote é muito bacana. Apesar de ser muito injustiçado, este jogo é muito mal falado entre a comunidade, mas eu não tenho nada a dizer contra. Em 2010 saiu o primeiro jogo mesmo corrida da série, foi o Sonic and Sega All-Stars Racing. Este colocava mesmo a dirigir um carro e com os personagens da Sega, não era só do Sonic como foi no Sonic Drift.
Saiu mesmo com vários personagens da série, Sonic, Desert Dragoon e várias coisas da série. Pronto. Ainda em 2010 tivemos o Sonic 4 Episódio 1, que é considerado dos piores da série. E basicamente é a continuação do Sonic 3 e Knuckles. E é isso. Em 2010 tivemos o último jogo do Riders, que foi o pior de todos. Perdão, foi o pior de todos. Foi o Sonic Free Riders. Este era para o Kinect do Xbox, do Xbox 360. Vocês só podiam jogar com o Kinect e aquilo era horrível, ok? Não funcionava. Tinha vezes que vocês faziam pressão no Kinect e aquilo não funcionava. Enfim, era uma vergonha. Depois, em 2010 ainda tivemos outro jogo da saga principal, que foi o Sonic Colors, que saiu para Wii e DS. Este jogo introduziu os Wisps, que são personagens muito importantes dentro da série, que dão poderes ao Sonic e é muito bacana. Depois, em 2011, saiu o Sonic Generations, para comemorar os 20 anos da série. É um dos meus jogos favoritos, é muito bom. E em 2011 foi só esse que saiu. Saiu também para 3DS. Esse. Depois, lá em 2012, saiu a continuação do Sonic 4, que foi o episódio 2, que é o melhor entre os dois. Enfim, foi só esse mesmo. E o último jogo que saiu em 2012, que eu tenho ali, mas eu não tenho ali o cartucho para vos mostrar, que é o Sonic Transformers. Sonic Sega All Stars Racing Transformers. O que é que este diferenciava do outro? Este diferenciava o facto de vocês não usavam só veículos, vocês usavam barco e avião. E era muito melhor do que o primeiro. Depois, lá em 2013, tivemos outro jogo da saga principal, que foi o Sonic Lost World. Este introduzia os Deadly Six, que são os piores personagens da série, não tem graça nenhuma aqueles gajos. Mas é isso. Em 2013 só saiu esse. Depois, em 2014, saiu o pior jogo do Sonic, na minha opinião, que foi o Sonic Boom Rise of Lyric. O que é que este jogo é? É uma bosta, eu sei, mas saiu para Wii U. E este jogo, o que é que fazia? Introduzia um personagem novo e era um universo completamente separado do que é o Sonic. Pronto. No mesmo dia que saiu o Rise of Lyric, saiu o Shattered Crystal, Boom Shattered Crystal, que consegue ser um bocadinho melhor do que o Rise of Lyric, mas não melhora muito. Este saiu só para 3DS. E em 2014 só saiu esse. Depois, em 2016, saiu outra. Passamos de 2015, porque em 2015 só houve jogos para telemóvel e isso eu não vou citar aqui. 2016 saiu apenas um, que foi a continuação e a última continuação do Boom. Foi o Boom Fire and Ice para 3DS, que é o melhor entre os três, mas mesmo assim não é lá grande coisa. Depois, em 2017, saíram dois jogos da saga principal. Primeiro saiu o Sonic Mania, que era a continuação do Sonic 4 episódio 2. E depois veio o Sonic Forces, que foi a continuação do Mania. Muito bom esse também. Depois, em 2019, saiu o Team Sonic Racing, que era outro jogo de corrida da série. Não é melhor que o segundo, que era o Transformed, mas é melhor ainda do que o primeiro. Este faz lembrar muito o Sonic Heroes. Porquê? Porque tem uma mecânica literalmente igual. Vocês têm de usar a vossa equipa para ganhar. Por exemplo, tem aquela mecânica de tu és o Sonic, ganhas em primeiro, mas isso não quer dizer que vocês ganham a partida. Para vocês conseguirem ganhar, os vossos dois outros colegas têm também de irem bem na partida. Porque, por exemplo, vocês ficam em primeiro, os vossos colegas ficam em oitavo e nono, já era. Aquilo tem uma mecânica muito interessante. E não podemos esquecer dos jogos que vão sair no futuro, que é o Sonic Colors Remastered e o Sonic Rangers, que vai sair em 2022. Eu estou muito empolgado para esse. Vai ser um jogo muito bacana. E bom pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Se não gostaram, não há problema. E bom, é isso pessoal. Provavelmente esta semana ainda irá haver um vlog, portanto fiquem ligados no canal porque
O canal de Vierox é sensacional, por isso deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações. É isso, e...